Amém. Lucas 1:26, diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir a palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta casa. Senhor Jesus, fala conosco neste lugar, que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Por mim, Senhor, eu não tenho condição alguma, mas é o teu Espírito Santo, Senhor, que traz, Senhor, e a palavra, Senhor Jesus, a cada coração, segundo a necessidade. Por isso fala, Senhor, conosco. Tu conheces a necessidade de cada um de nós que aqui estamos. Por isso que esta palavra ela venha produzir, Senhor, um efeito, venha produzir frutos, Senhor, para os nossos corações e para as nossas vidas. Que o Senhor fale poderosamente conosco e que a gente aprenda, Senhor, a cada dia mais de Ti, e saiamos deste lugar fortalecidos pela Tua palavra. É o que te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, quantos de nós desejamos ouvir Deus falar? Quantos de nós? Creio que todos gostaríamos de ouvir Deus falar conosco. Ele já está falando, mas agora imagine Deus enviar um anjo para se revelar e falar diretamente a você, sem intermediários. Já pensou? Vem o anjo diretamente para você com a mensagem de Deus. Não é um profeta, não é um ser humano, é um ser celestial vir diretamente com a mensagem de Deus para você. É o próprio Deus falar com você sem nenhuma intermediação. Que coisa maravilhosa. A gente vê nesse texto o momento em que Maria ela recebe o anúncio, de que o Filho de Deus viria ao mundo através dela. Agora, imagina que o Messias que todos esperavam viria através dela. Você consegue se colocar por um momento no lugar desta mulher? O Messias esperado, aquilo que todo mundo falava, anunciava, eles aguardavam, e de repente veio o anjo e fala assim: olha, você, Maria, ele vai vir através de você. Que coisa maravilhosa, que privilégio, que dádiva, que algo maravilhoso. Agora, como que esse anúncio começa? Começa lá no versículo 28. O anjo diz para ela o quê? Ter alegria, porque Deus estava com ela. O versículo 30, ele vai dizer: olha, não tenha medo. Isso é, nada de mal vai acontecer com você, porque a minha graça, porque a graça de Deus estava sobre ela. Então, o que o anjo estava dizendo para ela é que Deus a estava favorecendo de um modo especial. Deus estava entregando ela algo especial. A ideia, irmãos, é que a bondade,
né, e o amor de Deus estavam sendo manifestos sobre a vida da Maria, numa proporção gigantesca, numa proporção maravilhosa. É a superabundância da graça e da glória de Deus. Ela iria conceber milagrosamente, né, um filho que se chamaria Jesus, e o nome de Jesus quer dizer Deus é salvação, porque na realidade Jesus veio para isso. Jesus veio para ser o Salvador, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E amados, um outro ponto desse anúncio do anjo está no versículo 35, que ele diz assim: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. O anjo estava explicando aqui para Maria o seguinte: olha Maria, o que está para acontecer na sua vida hoje, esse anúncio que eu estou trazendo para você é algo sobrenatural, é extraordinário aquilo que vem da parte de Deus, e homem algum poderá jamais explicar. Não tem como explicar, não tem explicação. Isto é, Deus estaria ao lado dela o tempo todo. Deus não a deixaria sozinha, Deus estaria com ela. E no versículo 37, a afirmação de que Deus ele é todo poderoso, porque para Ele não há nada impossível. E às vezes a gente esquece disso. A gente esquece que não existe impossível para Deus, mas todas as coisas são possíveis ao nosso Senhor. E assim, irmãos, o anúncio do Natal aconteceu. Foi assim que aconteceu, foi assim que anunciou-se o Natal para Maria. E diante desse anúncio, irmãos, eu não vou falar sobre o Natal, fica tranquilo. Vai falar, o pastor vai pregar sobre Natal, o Natal já passou. Eu quero deixar 3 pontos, irmãos, da reação de Maria sobre esse anúncio, para a gente pensar e a gente tirar lições para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero deixar está no versículo de número 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Então ela tem aqui uma pergunta. Então o primeiro ponto que eu quero deixar para a gente é que, como Maria, nós temos a tendência a colocar barreiras no agir de Deus. Maria, ela está colocando de uma certa forma, ela está perguntando, mas ela está perguntando porque existe uma barreira, algo que ela enxerga, que não dá para acontecer. E naturalmente eu e você, nós temos essa tendência, a gente coloca barreira para o agir de Deus. Nas entrelinhas destas palavras de Maria, podemos afirmar que ela estava dizendo o seguinte: olha, é impossível isso acontecer, eu nem casada sou ainda, eu não tenho uma vida conjugal, então não tem como. Ainda que o Senhor viesse, né, não tinha o teste de gravidez na época, ainda que o Senhor viesse e falasse assim: olha, você está grávida, eu nem tive relação, então não tem como acontecer isso. Mas entenda algo, Maria, ela estava olhando para uma situação sobrenatural, que o anjo vem trazer o sobrenatural, mas ela estava olhando com o natural. Então Deus está movendo o sobrenatural, mas ela está com o olhar natural. Ela está olhando a manifestação do poder de Deus sobre ela. Deus vai falando assim: olha, vai vir sobre você o Espírito Santo e você vai ter um filho. Então ela está olhando para essa manifestação de Deus sobre ela, como se fosse algo que dependesse das condições dela. Senhor, para acontecer eu dependo disso, depende das possibilidades dela. E esse é o nosso problema também. Nós olhamos para as situações, nós olhamos para os nossos problemas, nós olhamos para as nossas dificuldades, e muitos deles necessitam de algo sobrenatural, necessita de um mover diferente do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o nosso problema, o que a gente faz? A gente retira Deus de cena e a gente começa a colocar: não, a solução depende de mim, a solução depende das minhas condições. A gente vai colocando barreiras, a gente vai colocando obstáculos. Às vezes Deus está querendo mover, Deus está anunciando que Ele vai mover, que Ele vai fazer, mas a gente fala assim: não, isso não pode acontecer, por causa disso, por causa daquilo. E aqui no versículo 34, Maria, ela está dizendo: não, como que vai acontecer isso se eu sou virgem? O que ela está dizendo é: olha, isso é impossível, não tem como eu ficar grávida. Nunca na história desse país, nunca na história desse mundo, nunca na história, ninguém teve um filho assim.
ela não tem nenhum elemento para que ela possa se apoiar, apenas a fé. Ela não tem nada, então ela fala assim: olha, é impossível, não tem como eu ficar grávida, eu não tenho relação com meu marido, nem tenho marido ainda, estou desposado, eu vou me casar ainda, mas não casei. Em outras palavras, irmãos, ela está dizendo assim: Deus, eu acho que o Senhor está esquecendo talvez o fato de que eu ainda não tenho marido, não tem como, não dá, o Senhor esqueceu, eu sou virgem, eu não posso ter criança alguma, não dá, não tem jeito. Nós também somos assim, irmãos. Deus, Ele se manifesta de modo a nos abençoar de maneira sobrenatural. Deus, Ele quer mover o sobrenatural sobre as nossas vidas que a gente nem entende. Ele quer realizar algo de uma forma tremenda, impressionante. Ou talvez Ele quer nos usar, como instrumento de bênção. Mas quantas vezes a gente levanta barreiras? Porque a gente quer que Deus faça de uma forma específica, como nós queremos. Às vezes a gente está lá, aquela pessoa que está lá no alto mar e está desesperada a Deus e manda o socorro, aí Deus manda helicóptero, manda barco, manda isso, manda aquilo, manda alguém de lanche. Mas a pessoa não, Deus tem que aparecer aqui face a face, cara a cara comigo, porque aí é assim que vai acontecer. Nós muitas vezes agimos como Naamã, e a gente fica indignado, porque a gente quer que Deus haja de uma forma. Naamã, ele chega diante do profeta, e ele espera que o profeta vai colocar a mão sobre a cabeça dele, vai orar, vai ungir, vai fazer alguma coisa, mas o profeta nem olha na cara dele, e ele fica revoltado com isso, e muitas vezes nós somos assim. Nós colocamos barreira, Deus Ele quer agir de uma forma diferente da forma dele, mas a gente não vai aceitando, que a gente acha, não, mas tem isso aqui, não, mas tem aquilo ali, mas tem isso aqui, não tem como acontecer. A gente encontra desculpas muitas vezes para dizer que aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida não vai acontecer, porque tem uma situação, porque tem um problema, porque tem um porém. Deus quer mover, mas a gente coloca sempre o porém. Não, mas isso é isso, mas isso é aquilo. Parece que a gente tem uma resposta para tudo. Deus fala assim: filho, só confia, só creia. Deixa, eu estou dando sinal, eu estou mostrando, e você não consegue perceber, você só coloca um empecilho. Sara, esposa de Abraão, ela também fez isso. Lá em Gênesis capítulo 18, Deus vai estabelecer uma promessa de um filho a Abraão e a Sara. Mas Sara, ela, olhando para a sua velhice, ela enxergou o impossível. Eu já estou velha, já passei da idade, não tem como. Moisés também foi assim. Quando Moisés, irmãos, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo hebreu, o que o Moisés, ele começa a fazer? Ele começa a colocar barreira. Não, mas não dá, Senhor. Não, como que eu vou falar com o povo não vai ouvir minha voz. Eu já saí fugido, porque na hora que eu fui tentar ajudar o povo, eu matei o egípcio, eu achei que ia ficar bem com o povo. Na hora que eu fui falar com eles, tentar ajudar ali, numa briga que teve, eles simplesmente falaram comigo, gritaram comigo, e eu fui embora. Eles não vão ouvir minha voz. Sem contar que eu tenho dificuldade de falar, Senhor. Deus, envia outra pessoa. Isso está lá em Êxodo 4. Ele vai falar assim: Deus, envia outro. Eu não, eu tenho. Ele começa a colocar muita dificuldade, muita barreira. Deus está falando assim: eu vou usar você, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou mover o sobrenatural. Um outro exemplo, Gideão. Ele foi juiz em Israel, mas quando Deus ele convoca o Gideão, estava ali trabalhando, ele se acha incapaz de ser usado por Deus. Ele só olha as dificuldades que ele tem à volta. O profeta Jeremias é outro exemplo. O Senhor, a Bíblia diz que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para ser profeta de Deus. Mas o que ele vai falar para Deus? Olha, Senhor, na minha idade, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, eu não sei falar, eu não sei como me expressar. Então, são pessoas que vão colocando barreiras. E quantas vezes, irmãos, Deus quer agir por nós e através de nós, e como esses exemplos que eu citei aqui, a gente arranja um jeito de também dizer para Deus que, olha Deus, isso não é muito certo, isso não pode acontecer, isso não dá para acontecer, porque tem tudo isso daqui agora, olha, eu estou cheio de situação, não dá. Sabe qual é o problema, irmãos?
falta-nos fé, falta-nos perseverança, falta-nos ânimo, falta-nos disposição. Deus, Ele quer mover, mas a gente fica ali, resistindo. Maria, num primeiro momento, ela disse ser impossível engravidar dessa forma milagrosa, não tem como. Mas quando nós falamos para Deus, Senhor, não podemos, Deus vem, e Ele diz, como Ele disse em Isaías 55, versículo 8, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, o caminho de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Irmãos, está na hora de a gente parar de criar barreiras para o agir de Deus. Nós estamos chegando, hoje é o último domingo deste ano, e quantas vezes a gente tem colocado empecilhos para que Deus possa realizar algo em nossas vidas? A gente coloca a culpa no trabalho, a gente coloca a culpa nas pessoas, a gente coloca a culpa, enfim, tantas coisas. Deus quer fluir, mas a gente não deixa. Mas entenda isso, é inútil. Deus, Ele nunca é impedido por aquilo que nos limita. Está na hora de a gente começar a entender isso. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus estabeleceu uma promessa sobre a tua vida, essa promessa vai se cumprir. Se Deus falou para você seguir, então segue, porque Ele vai estar com você. Deus é Deus, Ele é Senhor. Maria achava que o fato de ser virgem não daria a ela a condição de engravidar, porém o anjo mostrou o sobrenatural para ela, mostrou o poder de Deus para ela, disse: a sua condição, Maria, não impede o agir de Deus, porque para Deus nada é impossível. Então Deus está falando para você hoje, sabe, não olhe a condição da sua vida achando que ela não vai mudar. Tem momentos que a gente se desespera e fala: Senhor, minha vida não vai mudar mais, não vai melhorar. Mas entenda algo, seja qual for a tua condição, coloque na sua cabeça: Deus é Deus, e nada impede o agir de Deus. Nada impede, deixa Ele ser Deus na tua vida, deixa Ele ser o Senhor. Certo pai, ele tinha dois filhos gêmeos. Eu vou contar essa historinha para vocês. Só que esses dois filhos gêmeos, eles tinham personalidades distintas, totalmente diferentes um do outro. Apesar de ser gêmeos, eles eram totalmente diferentes. Um filho era mais otimista, era aquele que parece que o sol brilha o tempo todo. Então ele está sempre feliz, ele é otimista, parece que está tudo alegre, tudo é um mar de rosas, está tudo maravilhoso. E o outro filho dele é aquele filho mais pessimista, mais ressabiado, né? Coloca barreira. E aí certa vez ele quis fazer uma experiência, e ele foi fazer uma experiência. Os filhos saíram para a escola. Aí ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um monte de presente, mas muito presente. Aí ele vai numa loja, ele compra um monte de presente. E aí ele vai, e ele pega todos esses presentes que ele comprou, e ele vai no quarto do filho pessimista. Aí ele vai lá, ele coloca todos os presentes no meio daquele quarto, e o quarto quase não tem mais espaço, de tanto presente que tem. Aí ele vai no quarto do filho otimista, ele fala assim: vou deixar aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esterco de cavalo aqui, eu vou pôr aqui dentro do quarto dele, eu vou pôr esterco de cavalo, e eu quero ver qual que vai ser a reação de cada um deles. Aí beleza, os filhos chegam, voltaram do colégio, o pai está ali sentado na sala, os filhos vão subir, vão para os seus quartos, vão se arrumar, e aí o pai não fala nada, o pai espera, ele espera para ouvir a reação. E aí, daí a pouco ele começa a ouvir um choro, e começa a ouvir alegria. Ele está fazendo um experimento. Então, num quarto tem choro, tem sofrimento, tem reclamação, mas no outro tem alguém pulando de alegria, tem alguém celebrando. Ele fala assim:
Agora eu vou ver o resultado da minha experiência. Aí ele falou assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro no quarto que está com choro. Qual quarto vocês acham que deve estar com choro? Pensa aí. Oi? Os presentes estão com choro? Ele vai no quarto que está ali cheio de presente. Ele vai encontrar o filho sofrendo. Quem é o filho? O filho pessimista. Aí ele chega para o filho e ele fala: filho, por que você está chorando? Aí o filho fala assim: olha esse monte de presente aqui, pai. Aí o pai fala: mas isso não é maravilhoso, filho? Olha quanto presente você tem. E ele fala assim: maravilhoso para quem? Onde eu vou guardar tudo isso aqui? E para eu abrir todos esses presentes aqui, quanto lixo vai acumular aqui dentro do meu quarto para eu tirar esse lixo daqui? Ele fala: mas meu filho, não é bom isso, olha tudo que eu vou ter que desembrulhar, tudo isso daqui. E ele começa a reclamar. Aí o pai fala assim: tá bom, filho, eu vou sair. Aí ele vai para outro quarto, e o outro quarto está uma cantoria, e está uma alegria, e está uma pulação. Aí ele entra e fala assim: meu filho, por que você está cantando aí, você está pulando? E o menino estava lá dando volta no cocô do cavalo. E ele fala: olha aqui, pai. O que, filho? Olha isso aqui, é cocô de cavalo. O pai fala: sim, filho, mas por que você está pulando, você está celebrando? Ah, pai, porque se tem cocô de cavalo aqui, significa que eu ganhei o cavalo, eu só preciso achar ele. Está entendendo, irmãos? Às vezes nos falta isso, nós somos muito pessimistas. A gente só olha o problema, a gente só olha a dificuldade, a gente só olha e coloca barreiras. Mas veja, esse filho, ele é tão otimista que ele do tipo assim: o cocô pode estar no meu quarto, mas então eu ganhei um cavalo, o cavalo está em algum lugar, e eu vou encontrar ele. Mas se fôssemos nós, provavelmente esse quarto seria um quarto muitas vezes que nós estaríamos chorando, reclamando, porque nós não ganhamos aquilo que a gente esperava ganhar, porque a gente acha que nós merecemos alguma coisa. É ânimo, é disposição de cada um. Mas será que a gente tem tido ânimo e disposição? Será que nós temos sido pessoas que têm esse ar de alegria mesmo nas dificuldades, de sentir alegria mesmo nos problemas, de dizer com o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece? O nosso problema é que a gente coloca a barreira em todo tempo. Todas as circunstâncias que a gente vive, ao invés de falarmos: Senhor, o que eu preciso aprender e crescer com isso? De falar: Senhor, louvado seja o teu nome. Não, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a disposição. Mas Deus hoje quer nos levantar dessa condição. Deus está dizendo para mim: não há nada impossível. Eu posso fazer novas todas as coisas, como já foi dito aqui. Deus, Ele pode mudar, Ele pode mover o sobrenatural. Mas a questão é: nós estamos animados para isso, ou nós estamos desanimados para isso? Segundo ponto, versículo de número 38, a parte A. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Segundo ponto, como Maria, nós devemos nos render ao governo de Deus. Como Maria, nós devemos nos render ao governo de Deus. Presta atenção que ela usa o termo serva. Maria utiliza o termo serva. Ela não disse que era senhora, ela não disse que era senhora de si e nem nossa. Porque tem alguns que acham que ela diz que ela é, né? Ela está dizendo aqui: eu sou serva, não sou nossa. Não é Nossa Senhora, ela é serva. A declaração dela foi: sou serva, estou sujeita ao Senhor. Isso nos mostra e nos ensina algo importantíssimo.
Em nossa relação com Deus, irmãos, precisamos nos colocar em nosso lugar, reconhecer que somos pequenos e nos sujeitar a Ele. Mas o problema é que tem crente que virou acima de Deus. Ele dá ordem em Deus. Ele determina e acontece. Então é Ele que manda em Deus, Ele determina. A gente esquece que a gente é servo, a gente esquece que Ele é Deus. E quem determina é Ele, não é você, mas a gente acha que a gente determina. Eu falei e acabou. Você fala, Deus ressuscita, então Deus ressuscita. Deus faz, então Deus faz. Porque eu falei, eu liberei a palavra, não foi Deus. Precisamos nos colocar em nosso lugar e nos sujeitar a eles, irmão, ao Senhor. Diante daquela revelação do anjo de Deus, ela entende que não podia colocar barreiras no agir dele. É o Senhor que está fazendo. Com a mesma humildade que houve em Maria, nós devemos dizer, Senhor, nós somos teus servos. Eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu me rendo ao seu governo. O que o Senhor quiser, seja feito. A tua vontade é o que prevalece. Na oração do Pai Nosso a gente fala, seja feita a tua vontade. O problema é que muitas vezes a gente vai contra a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, eu vou me alegrar com a vontade de Deus, ainda que seja difícil. Agora, o mais impressionante de tudo isso é que quando nós nos rendemos a Deus, quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, então é aí que a gente experimenta o verdadeiro prazer, o verdadeiro contentamento, irmãos, a verdadeira alegria. Porque a nossa alegria não está em pessoas, a nossa alegria está em Deus, em fazer a obra daquele que nos enviou. Essa é a nossa alegria, é em servir ao Senhor. A nossa alegria é em agradar ao Senhor. O nosso problema é que a gente deposita a nossa esperança em pessoas, quando nós devemos depositar a nossa esperança em Cristo. Ele é a nossa esperança, Ele é a esperança de salvação, Ele é a esperança da redenção. Aí no versículo 46 está um cântico que sai do coração de Maria naquela hora. Ela canta e numa certa altura ela diz, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A verdadeira alegria não está nas drogas, não está na bebida, não está nos vícios, no entretenimento, ou qualquer tipo de fonte de satisfação, mas estar em fazer a vontade de Deus. Quando a gente faz a vontade de Deus é diferente, a gente se alegra. Às vezes tem coisas que a gente vai fazer, a gente nem queria fazer, mas quando a gente começa a fazer, e é para Deus, parece que a gente termina nos alegrando, e fala assim, nossa, como foi bom, eu não queria, mas foi tão bom. O que quer, irmãos, que as outras coisas ofereçam, Deus oferece muito mais, além daquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Agora a pergunta é, você já se submeteu ao governo de Deus? Você tem se submetido verdadeiramente ao governo dele sobre a tua vida? Será que você se rendeu em obediência a Ele? Será que você já se entregou para fazer a vontade de Deus? Falar, Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Esse cântico ele tem que nos tocar, porque Maria é uma mulher que ela tem consciência de que ela não tem nada de especial, de que não há nada nela de especial, mesmo tendo ouvido do anjo que ela foi escolhida de Deus. Eu não sei se você consegue enxergar aqui, mas eu não enxergo. Não há nela uma ponta sequer de orgulho, não há nela uma ponta de vaidade que seja. Você não vê Maria dizendo, sorrisinho no rosto, sou eu. Entre todas as mulheres, sou eu. Maria não está fazendo assim. Maria não age assim. Maria fala, eu sou tua serva. Cumpra-se em mim a sua vontade. Mas às vezes a gente parece que se vem uma palavra para Deus, Deus vem com a gente para falar uma palavra, a gente, opa, sou eu, hein? A prosperidade foi falada para mim, não foi para você não, hein? Você viu que Deus falou que Ele me ama? Ele me ama. E a gente começa, a nos orgulhar demais, nos encher demais. Mas Maria não. Maria, ela olha para a sua vida e ela reconhece que foi a graça de Deus.
Maria está reconhecendo um favor de Deus sem merecimento. Ela olha para ela e fala assim: eu não tenho merecimento. Eu não tenho merecimento algum, se não for a graça do Senhor. Inclusive no seu cântico ela reconhece isso. Maria até reconhecia que necessitava do Salvador, como todos nós necessitamos. Eu também preciso dele. Maria, ela se rende completamente à vontade do Senhor. E é isso que nós devemos fazer: servir e se render ao Senhor. Será que nós temos feito isso? Será que verdadeiramente a gente tem se rendido? A gente se rendeu esse ano para Deus, de falar: Senhor, aqui está a tua serva, aqui está teu servo, cumpra a tua vontade. Ainda que seja difícil ou não, eu quero a tua vontade, eu quero o teu querer. Por último, ainda no versículo 38, a parte B: que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Terceiro ponto, com Maria, devemos desejar que a vontade de Deus se cumpra em nós. A gente precisa desejar: Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra em mim. A gente diz: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, não é mais você que decide, não é você que vai dizer como fazer, mas é Ele que vai cumprir a vontade dEle sobre todas as coisas. E essa declaração, ela é poderosa. Essa declaração é uma declaração de coragem. Sabe por quê? Porque a gente esquece de algo também. Ela é uma jovem. Ela não é uma senhora, ela é uma jovem. E ela está assumindo um compromisso com Deus, e ela está disposta a levar esse compromisso até as últimas consequências. Ela ainda não está casada com José. Então, imagine a reação do José ao saber da gravidez de Maria. Em Mateus 1,19, nos que José, ele pensou em romper com Maria, mas Maria não se deixou intimidar pelas consequências. Nós vemos também como não foi à toa que o Senhor escolheu a José. Já preguei isso no Dia dos Pais. O Senhor não escolheu José à toa, porque até quando ele queria deixá-la em secreto, para que não houvesse um peso sobre a vida dela. Mas o ponto aqui hoje é a Maria. Então Maria, ela não se deixa levar por essas consequências. Talvez ela morresse por causa disso, mas o que importava? O que importava? Porque naquela época, se ela aparecesse com um barrigão, o que aconteceria? Ela seria apedrejada. O José, ele pega para ele toda aquela responsabilidade daquilo que aconteceu com Maria. Ele assume. Mas Maria é alguém que está disposta a ir até as últimas consequências. Maria é alguém que está dizendo: Senhor, eu dou a minha própria vida para o Senhor, se essa for a tua vontade. Ela decidiu que a própria vida dela era de Deus. E se a vida é de Deus, não é tua, então não é a tua vontade. Mas nós somos cheios de vontades. Mas quando a gente fala: Senhor, se cumpra em minha vida a tua vontade, nós nos colocamos em submissão a Deus. Nós honramos a Deus. Então, Maria, ela está agindo exatamente assim. Então que nessa noite, irmãos, a gente possa dizer: Senhor, aqui está o teu servo. Senhor, aqui está a sua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Mas será que a gente tem permitido Deus cumprir os propósitos dele em nossas vidas? Ou nós temos o tempo inteiro colocado resistência? Nós temos ao longo do ano falado muito da igreja perseguida. Esses irmãos, eles colocaram: Senhor, cumpra o teu propósito em minha vida, ainda que eu perca. Mas essa é a tua vontade. Se essa for a tua vontade, que eu entregue a minha vida em libação, eu entregarei com alegria. E essa parte é difícil, né?
Aquele louvor que fala, perdendo tudo com amor e com alegria. É lindo a gente cantar, mas e viver? Será que você vive isso? Perdendo tudo com amor e com alegria? Será que a gente pode dizer, aqui está o servo, aqui está a serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra? Vamos ficar de pé nessa noite. Aquele anúncio do Natal foi uma surpresa que mexeu muito com Maria. Esse anúncio pôs a vida dela em risco, irmãos. Mas entenda isso, mesmo em risco, foi o modo como ela experimentou a manifestação da graça de Deus. Muitas vezes vai ser na luta que a gente vai experimentar a manifestação da graça de Deus. Tem aqueles que vão experimentar na bonança, aqueles que vão enfrentar na luta. Mas é mesmo na luta a gente glorifica ao Senhor, porque fala, Senhor, o Senhor se manifestou, o Senhor se derramou, e isso para mim é o suficiente. Aquilo que o anjo disse a Maria, é o que Deus deseja para nós. Hoje Deus quer que o Espírito Santo desça e venha sobre você e cubra a tua vida com o poder de Deus. Por isso que hoje você não resista, que você seja flexível à vontade de Deus, que você seja flexível ao querer do Senhor, que você seja maleável. Você possa falar, Senhor, que eu compreenda os teus propósitos e o meu coração esteja aberto para ouvir a sua voz, esteja aberto, Senhor, para fazer o que o Senhor quer. Que hoje você esteja a ponto e diga, Senhor, eu sou o teu servo, eu sou a tua serva, e eu estou pronto, eu estou pronta para fazer tudo aquilo que o Senhor deseja. Então, como nós estamos hoje? Será que nós somos aquela pessoa que coloca barreira em todo momento? Será que nós somos aquela pessoa que nós não nos rendemos ao governo do Senhor, ao senhorio dele? Será que nós somos aquela pessoa que não permite que a vontade de Deus se cumpra, porque a gente acha que a gente tenha a melhor escolha, quando os caminhos do Senhor são mais altos, são melhores do que os nossos? Por isso eu quero que você curva a tua cabeça, que você possa meditar nessa noite, que você possa se alegrar em Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo nas lutas, e falar, Senhor, eu sinto alegria, porque eu sirvo ao Senhor, e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar pela tua vida, Pai. Nessa noite a tua palavra tem sido ministrada, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor Jesus, e assim como Maria, Senhor, que nós possamos nos submeter à tua vontade, assim como Maria, que nós possamos nos submeter, Senhor, ao teu querer, que nós possamos engrandecer ao Senhor, Pai, nas mais diversas circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, falar, Senhor, e levar esta palavra da forma, Senhor, correta a cada coração, segundo a necessidade de cada um dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós não nos julgamos ser melhores do que ninguém, mas nós somos teus servos, somos teus filhos, e precisamos da tua presença, e precisamos da tua graça todos os dias das nossas vidas. Pai, que a tua alegria, ela nos alcance, ela nos constranja. Senhor, que a tua unção, Senhor, ela seja derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Que bondade e misericórdia nos sigam, que bondade e misericórdia nos alcance, que nós a recebamos, Senhor, com alegria, e nós enxerguemos, Senhor, aquilo que o Senhor tem a fazer por nós. Por isso nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Estamos, Pai, no último domingo deste ano, e nós queremos, Senhor, agradecer, porque o Senhor é santo, porque quando as nossas lâmpadas estavam vazias, o Senhor encheu com óleo uma vez e outra vez, e continua enchendo cada vez que nós nos derramamos diante do teu altar e da tua presença. Por isso, Pai, hoje, Jesus, enche, Senhor,
Enche com o teu óleo as nossas lâmpadas, Senhor Jesus. Enche esse coração que hoje chegou aqui, Senhor, vazio, carente da tua presença. Que o teu bálsamo seja derramado, Senhor. Que a tua chama, Senhor, possa renovar esse coração contrito, Senhor, e que a tua alegria possa preencher, e que nós possamos ouvir o Senhor falar: bendito és tu, bendita és tu. Tu és meu servo, tu és a minha serva, em quem me alegro, em quem me comprazo. Por isso, Senhor, hoje vem com o teu óleo, vem, Senhor, com a tua graça, vem com a tua unção, Senhor, porque o ano pode estar acabando, mas a tua graça não acabou, Senhor. A tua unção, Senhor, ela continua sendo manifesta, a tua unção continua sendo derramada, Senhor. Talvez nós não somos mais as mesmas pessoas que iniciaram esse ano, mas o Senhor permanece o mesmo. Nos encha, nos cubra, Espírito Santo, debaixo de tuas asas, e que nós sintamos, Senhor, o teu poder, que nós sintamos, Deus, a tua graça e a tua glória. Por isso nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, Senhor Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, que nos cura, que nos restaura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.